Costumo dizer que eu quebrei a cara e acabei me apaixonando por um universo que até então não tinha sido apresentado a mim com todas essas potências, acho que todas essas possibilidades que eu podia fazer. Eu era aquela pessoa que falava com todos os grupinhos possíveis, então eu acabava sendo muito popular, porque eu tinha muitos amigos de séries mais velhas, uma galera mais velha, então eu andava com muita gente, conhecia muita gente e também sempre falei muito, então conversava. Só que eu sempre fui uma aluna que sabia o momento, digamos assim, de parar. Enfim, já fiquei de recuperação, principalmente na área de exatas, matemática, física. Desculpa quem está assistindo esse vídeo, mas eu sempre gostei muito das disciplinas de humanas, então português e história sempre foram disciplinas que me chamavam muita atenção e eu sabia quando parar para estudar. O ensino médio foi uma coisa interessante, porque a minha ficha para o vestibular em si, ela demorou um pouco para cair. Eu sabia que era algo importante, mas eu demorei muito tempo para perceber que eu não sabia estudar da forma correta, porque eu não tinha um planejamento de como fazer isso e eu não tinha sido instruída para tal. Então, durante muito tempo no terceiro ano, eu ficava muito mais presa em estudar as teorias, né? Enfim, o livro, do que fazer, por exemplo, exercício. Eu só fui aprender mesmo a me planejar, a me organizar quando eu fui fazer o pré-vestibular, porque no terceiro ano eu não passei, eu também passei por uma série de questões emocionais que naquele momento eu não conseguia dar conta, não tive um suporte emocional para isso, então eu geralmente digo que foi no pré-vestibular que eu consegui realmente me ver, não só como estudante, mas ver que um planejamento que eu tinha feito, depois de ter sido instruída por um professor que me ajudou muito, que foi o Assis, que deu certo. Um ano muito complicado, eu chorava sempre, porque existe toda aquela pressão de que você precisa decidir a sua vida, parece que naquele ano, uma profissão, né, a carreira que você pretende seguir. E eu, na época, queria fazer publicidade, porque eu tinha uma tia que trabalhava com isso, tinha uma agência, então era uma área que eu sempre gostei. Eu sempre gostei dessas áreas de comunicação. A área que eu atualmente faço, né, porque eu sou professora, ela sempre esteve em mim, digamos assim, mas eu sempre considerei segunda opção, porque na época não se falava muito, né, sobre uma valorização do professor, embora eu tivesse vindo de uma família de professores, principalmente, então eu tinha um suporte, um apoio completamente diferente, mas naquele momento eu tinha um certo receio. Então, assim, o meu terceiro ano, eu lembro que foi muito complicado, porque eu não estava sabendo lidar com toda aquela pressão externa, assim, tirando a questão da minha casa, né, eu não me sentia acolhida, então foi um ano que eu fiquei muito estressada, justamente pelo fato de não saber me organizar em relação aos estudos, isso me deixava muito desestabilizada. Então foi um ano complicado, não foi um ano fácil não. É engraçado porque eu sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe é professora, então desde criança o hábito de ler em casa sempre foi uma coisa muito natural. Mais uma coisa que sempre me chamou muita atenção dos livros, principalmente, era o poder de transformação a partir da palavra, de estimular a imaginação. E geralmente quando eu lia, eu tinha muita facilidade para ler e eu entendia muito rápido as coisas, então parecia que eu meio que me teletransportava para um outro mundo. O magistério, ele veio, eu sempre falo que eu não escolhi em um primeiro momento, eu fui escolhida, porque a minha primeira opção em um determinado momento era publicidade, eu não tinha passado. Aí eu fiz pré-vestibular e tinha colocado a minha nota no SISU para letras, porque era algo que eu sempre gostei e as minhas notas eram muito altas em português, né, de uma forma geral. E aí eu fui, só que assim, com uma expectativa relativamente baixa, porque era algo que eu sabia que eu iria gostar, mas eu não tinha uma projeção futura, né, de que aquilo realmente poderia ser encarado para mim como uma profissão. E foi exatamente o seguinte, no dia que eu fui fazer a matrícula na faculdade, eu fui inclusive com a minha mãe, eu caí do ônibus. Eu caí de cara no chão.
Aí eu geralmente costumo falar que, tipo, eu quebrei a cara, porque foi um período muito desafiador de disciplinas que eu, enfim, não sabia que ia ter contato, eu não imaginava como ia ser a faculdade de letras. E logo no primeiro período eu tive a possibilidade de trabalhar com isso, que era até então uma experiência que eu até então nunca tinha tido em outro ambiente associado à educação. Eu acabei gostando muito, então eu costumo dizer que eu quebrei a cara e acabei me apaixonando por um universo que até então não tinha sido apresentado a mim com todas essas potências, acho que todas essas possibilidades que eu podia fazer. E a minha família, muito mais a minha mãe, porque pelo fato da minha mãe ser professora, né, então eu sempre, quando eu era menor, ela sempre me levava para assistir às aulas dela. Minha mãe é professora de administração, de políticas públicas, então ela sempre fazia muitas aulas expostas, né, tipo nas ruas, eu achava aquilo o máximo. A minha família, né, de uma forma geral, não falava muito sobre isso. Era tipo, tem certeza, né, mas que bom e tudo mais. E assim, licenciatura no ensino médio era algo que os colegas também olhavam um pouco torto, assim. Eu sempre gostei, sempre admirei, sempre respeitei, até pela vivência que eu tinha familiar, mas o apoio mesmo veio muito mais por parte da família da minha mãe. Eu sou muito feliz dando aula, porque foi como eu falei, assim, eu não imaginava que isso seria parte de mim, mas quando eu tô em sala de aula, parece que eu me encontro, que eu estou num lugar que, tipo, é um cantinho só meu e que eu me sinto, eu não sei, eu me sinto completamente Carol, assim, eu me sinto muito plena, muito feliz e eu sempre gostei, assim, na minha vida de ajudar as pessoas. Só que quando eu dou aula, eu percebo que eu estou sendo ajudada pelas palavras, pelas pessoas, por todo o ambiente, e eu sempre acreditei na educação como uma ferramenta de transformação. Então, funcionou para mim, né, pelos lugares que eu tenho alcançado a partir do estudo, e para mim é algo muito transformador, então eu sou muito feliz. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Primeiro, acreditem em vocês, porque eu, durante muito tempo, né, no meu terceiro ano em especial, eu me senti muito desacreditada porque eu não tinha o apoio das pessoas e nenhum suporte emocional que eu pudesse me apegar. Então, uma das coisas que me ajudou muito ao longo foi, obviamente, acreditar na minha capacidade, porque chegam momentos, né, de prova, que é um momento extremamente estressante, que a gente acaba, muitas vezes, tendo a nossa autoestima abalada, às vezes com um resultado em um primeiro exame, e o único responsável por atingir os seus sonhos é você. Então você precisa acreditar em você para que você consiga alcançar tudo aquilo que você deseja. Então, acredite em você mesmo e principalmente procure um suporte emocional, um suporte psicológico, porque na minha época eu não tive isso e hoje isso faria total diferença para mim, porque não se falava tanto nessa ideia de saúde mental, né, que hoje a gente vê e reconhece a importância. Então, principalmente hoje que a gente tem acesso a essa informação e a possibilidade de recorrer, né, de procurar ajuda e de conversar com outras pessoas no sentido de se sentir acolhido, evitar ansiedade, é uma coisa que eu falaria. Não menosprezem a saúde mental de vocês, porque ela é muito importante.